essa palavra desmotivação, como que vocês veem essa questão? Aí eu vou pegar mais aí durante esse período de carreira de vocês, não pegando só agora, no período da pandemia, mas essa questão da desmotivação no trabalho docente. Aí não sei se o Lucas quer fazer alguma pergunta nesse sentido, Lucas. Você já quer emendar? Quero emendar, porque é sobre isso, e várias pessoas que se manifestaram aqui, psicólogas, outros provavelmente sejam professores, alguns pais, estamos a falar, quando falamos de empatia, e a gente fala de desmotivação e tudo que esse universo que a gente está habituado, diferente, e aproveitando que tem uma psicóloga também, que provavelmente vai falar sobre o que eu vou falar também agora, além das opiniões de todo mundo, a gente está vivendo, principalmente em crises, isso há muito tempo, mas numa época como crise, agora, que a gente vive, a gente está a falar sobre uma crise de empatia. Existe uma crise generalizada e estabelecida e bem fixa. Vai ser muito difícil a gente mudar sobre essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu digo isso porque os nossos planos de aula, para quem é professor de Estado, viu o grande esforço que os planos têm trazido de falar sobre assuntos que envolvem a parte psicológica dos nossos alunos nesse momento de isolamento. Então, é grande o esforço de professores de áreas como humanas, pessoal de linguagens, pessoal de projeto de vida, falar sobre esse problema emocional que temos que tratar com alunos que estão sentindo esse tipo de problema. Então, a gente está a falar de uma crise de empatia, uma dificuldade de se colocar no lugar do outro, do pai, do professor, do coordenador pedagógico. Eu vou mandar um abraço para a Eliette, minha coordenadora, que eu, hashtag, também não tenho problema nenhum com ela, que ajuda muito. Essas pessoas, elas têm sentido na pele essa crise, de pais que não entendem, de outros professores que não entendem o trabalho e de professores para com professores, né? Então, essa é uma crise muito grande, uma crise psicológica, inclusive, né? E eu não vou falar como psicólogo, eu falo como professor de filosofia, que enxerga o problema e eu não trato o problema. Eu enxergo, eu delineio, eu mostro as características e não tenho condições de resolvê-lo. E também eu sei que ninguém aqui vai tentar, nós da área da pedagogia, resolver. Mas como é que vocês têm tratado, e aproveitando a questão que o professor Roberto disse, de desmotivação, essa crise de empatia que instalou uma nuvem cinza na nossa cabeça, né? E todo mundo critica o professor. Se ele dá atividade, é porque ele dá muita. Se ele não dá, é porque ele não dá. Se ele muda a metodologia, é que ele está inventando moda. Como é que está sendo isso para vocês também? Eu tenho a sensação de que é um problema difícil de até falar em poucas palavras aqui, porque é um problema praticamente histórico, né? É complexo, né? É complexo. Então, eu penso assim, cabe ao professor selecionar o que vale a pena ser respondido, o que não vale a pena ser respondido, não responda. Enfim, então, você não deve explicações a todo momento de tudo. Você não vai numa cabeleireira e fica opinando tudo o que está no salão de cabeleireira, você vai lá e corta o cabelo. Então, assim, quando alguém traz uma informação que, às vezes, você recebeu de uma maneira, enfim, uma informação que não vai agregar em nada, né? Uma crítica que não vai te agregar, uma crítica sem fundamentação, você sabe que aquela pessoa, ela está usando você para desabafar sobre um problema, uma insatisfação que é dela, né? Então, isso eu percebi muito quando eu fui coordenadora. Muitos pais chegavam esbravejando, falando, olha, eu quero falar em relação ao meu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quando a gente ia conversando, o pai saía da sala da coordenação chorando, porque percebia que o problema estava lá entre ele e a mulher dele, eles não estavam se entendendo, então acabou despejando na escola. Então, é necessário que o professor pense assim, será que isso que esse pai, essa mãe vai me trazer, vai alterar alguma coisa no meu trabalho? Se sim, pode responder. Se não,
não responda, ou então utilize 3 palavras no máximo para responder, para encerrar o assunto, porque o que a pessoa quer é provocar seu desequilíbrio. Então, quem está falando dessa forma, ela está querendo justamente tirar de você um comportamento que você não costuma ter. Então, ele quer que você reaja com raiva, ele quer que você demonstre que você está incomodado com aquilo, e às vezes esse tipo de comportamento de raiva, de estresse, de ser grossa com a outra pessoa, só vai te prejudicar. Então, pense sempre que você está em primeiro lugar, o professor está em primeiro lugar. Pensa, olha, lê ou ouve, e aí depois você reflete sobre isso, porque tem situações que não vale a pena você responder, não vale a pena você entrar num debate, porque você sabe que aquela pessoa ela está querendo provocar uma reação sua que só vai te prejudicar, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, essa falta de empatia, eu vejo muitas vezes crescente, porque por escrito, por exemplo, quando eu estava na Univesp, né, por escrito, a pessoa às vezes desabafa e de uma forma até mais ofensiva do que pessoalmente. Então, é um momento de você entender que aquela pessoa não está passando por um momento bom e está querendo tirar de você, está querendo que você sinta a mesma coisa que ela está sentindo, né? Que é a raiva, né? Que é aquele momento. Então, você tem que saber lidar com isso. Às vezes é difícil, às vezes você consegue lidar com uma maneira mais tranquila, mas vai depender do seu temperamento, do que você acredita. Mas eu penso que tem situações em que a resposta não vale a pena. Precisa ter sempre a sensatez e o equilíbrio, né, para lidar com esse tipo de situação. Até porque a nossa realidade talvez não seja a mesma realidade de uma outra pessoa ou de uma outra família. Enfim, deixa eu subir aqui no muro. Enfim, cada um passa por situações diferentes, né? São vidas diferentes, né? São histórias diferentes, Sim. São momentos diferentes, né? E ainda mais agora, né, em 2020, com essa pandemia, né, em alta, e as pessoas com incertezas, né? Talvez algumas famílias perdendo emprego, enfim, a gente precisa refletir muito. É muita empatia e paciência também, né? Eu vou falar, ele Respeito. É mestre nisso, viu? Porque eu sou a mais introvertida e ele tem um carisma que eu não sei, que você pode estar nervoso ou nervosa, né? E ele consegue quebrar esse clima, ele consegue se colocar numa posição assim que ele faz com que a pessoa se sinta bem, se sinta à vontade. Então, eu penso que, assim como ele faz, né, eu tô aprendendo aqui com ele, né, essa questão da empatia, ser uma pessoa mais acessível, né, e então é algo que a gente vai aprendendo um com o outro mesmo, na prática, não tem uma receita, e eu penso que o professor tem que acreditar nele. Eu sempre, em todas as escolas que eu passei, eu sempre fui muito feliz, porque tudo que eu pensava em fazer, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, nunca tive um diretor ou coordenador que me impediu de realizar as minhas práticas em sala de aula, e eu sempre busquei o diálogo, né? Eu penso que até para a gente, como casal, o diálogo é imprescindível, e a gente leva isso para todo o A local. última palavra sempre da minha esposa.